Tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Rodrigues, sou estudante do curso de Pedagogia, segunda licenciatura, do Centro Universitário Internacional Uninter. Venho, nesse segundo módulo, dando continuidade, no formato de extensão, o meu estágio supervisionado em educação infantil, e dentro da temática, que o workshop aborda, o ensino de arte na educação infantil. Hoje nós vamos tratar sobre as artes visuais. Trago uma reflexão para o início dessa apresentação. A arte é provocativa e indagadora, não produz respostas, ela lança perguntas e faz emergir pensamentos. O pensar possibilita compreender, e quando se trilha o processo da compreensão, aumenta no indivíduo, educadores, a percepção do eu, do outro, do nosso, da vida e do mundo que nos rodeia e movimenta a roda do desenvolvimento científico, artístico e cultural. Essa fala é de Kodama Silva, 2012, e que justamente nos traz essa reflexão de como a arte ela é provocativa, ela nos faz emergir nos pensamentos, na nossa imaginação e a trilhar diversos caminhos. E é isso que nós buscamos com esse nosso workshop. E dentro das artes visuais, estudando com a arte, a criança aprende a ter autoconhecimento, sensibilidade e a criar suas próprias atividades, ao invés de ser somente um espectador. Brincadeiras com papel são atividades versáteis e com muito potencial para auxiliar o desenvolvimento das crianças. A brincadeira mais comum, claro, é desenhar. É fácil, simples e divertido, mas algumas crianças gostam de colocar um pouco mais a mão na massa, e só a superfície de uma folha de papel não é suficiente. É preciso usar ele por inteiro. E aí entram as dobraduras e as atividades de recortar e colar. Então, o nosso workshop, dentro das artes visuais, dessa linguagem artística, tem como finalidade trabalhar a dobradura. Por quê? Porque a mesma vai estimular o movimento, os músculos, os nervos, os ossos da mão, que vão ganhando força e se preparando também para a escrita. Além disso, ela também estimula a concentração. Por quê? Ela exige uma atenção e uma memorização para dobrar o papel numa ordem correta e assim obter a figura desejada, potencializando a concentração da criança durante um determinado período de tempo numa mesma atividade, mantendo a atenção em uma tarefa. Então, essa atividade da dobradura ela é muito interessante porque ela também desenvolve a paciência, A criança com todo o cuidado ao dobrar e o encanto em querer descobrir qual formato ela vai ficar, Como é que eu vou produzir o meu bichinho? Como ele vai chegar nesse formato? Nem sempre as figuras elas saem de primeira. E a criança terá que ser perseverante e paciente até atingir o seu objetivo e o principal, fazer do seu jeitinho, da sua forma. Além disso, nós percebemos que também é uma satisfação emocional, em que a criança ela se sente satisfeita em ter elaborado com as suas próprias mãozinhas, incentivando também a imaginação, no qual a mesma pode criar suas próprias figuras. Então, a partir dessa experiência, realizando essas dobraduras, elas vão querer experimentar em fazer outros tipos de dobraduras, E outras formas também. Elas vão querer criar, estimula a imaginação. Como eu havia mencionado no vídeo anterior, é importante que o docente planeje as suas aulas, Realize um planejamento. Dentro do campo de experiência, traços, sons, cores e formas, nós vamos estar trabalhando com o objeto de conhecimento, a dobradura e a pintura, buscando desenvolver a expressão livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. Então, dentro dessa habilidade, nós vamos estar aí trabalhando com a dobradura e a pintura. E qual será a nossa estratégia metodológica? Na aula será proposta a criação de dobraduras em formato de bichinhos,
com o intuito de trabalhar a imaginação, concentração e coordenação, além de incentivar as crianças a proteger e cuidar dos animais, mencionando a importância de zelar pela vida e pela natureza. E como serão orientadas essas atividades, né? Essa aula? Então, durante a aula, os alunos poderão criar vários animais, tais como cachorro, gato e elefante, com a ajuda de um adulto para auxiliar. Lembrando que essa proposta é direcionada às aulas no formato online, porém, o professor também pode estar adaptando para a sua aula de forma híbrida, né? Semipresencial, no caso. Então, a proposta é o docente criar vários vídeos, no caso desse ensino remoto, como eu já mencionei, um para a criação de cada bichinho, pois assim a criança poderá ver quantas vezes precisar e pausar caso seja necessário. Após a criação dos bichinhos, dessas dobraduras, os alunos deverão tirar fotos mostrando suas criações e enviando para o professor. É interessante perceber que qual é a finalidade, o intuito de fazer esses vídeos para cada tipo de dobradura. Porque assim, o adulto, né, o responsável da criança, vai poder estar orientando. A criança pode estar repetindo diversas vezes o mesmo vídeo para poder estar observando o passo a passo, né, com calma e paciência para estar realizando a sua dobradura. E quais serão os recursos didáticos utilizados para essa aula? Folhas de ofício, régua, lápis grafite, lápis de cor ou canetinhas coloridas, caso tenha, tesoura sem ponta e a câmera, no caso, para que as crianças, né, os pais responsáveis, possam estar registrando as produções do seu filho, da sua filha. Então, eu convido você agora a ir comigo para a nossa aula prática.
observar, né? As dobraduras, elas são bem simples e prático, fácil de fazer. Vamos agora para a nossa próxima linguagem artística, que é o teatro. O teatro na educação infantil promove o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicossocial da criança. Mesmo no contexto do ensino remoto, é possível desenvolver uma atividade artística envolvendo o teatro. Sabemos que as crianças estão em constante desenvolvimento e que essa linguagem serve para eles como uma forma de aprimorar a criatividade, sua habilidade e formas de expressão envolvendo a ludicidade. Enquanto as crianças brincam, muitas coisas importantes acontecem, como a assimilação e apropriação da realidade humana, elaboração de soluções de problemas, enriquecimento da personalidade. É brincando que a mesma começa a descobrir e a estabelecer uma relação com o mundo que a rodeia. A seleção das brincadeiras e a maneira de brincar vão sofrendo mudanças de acordo com as etapas e desenvolvimento das crianças. Simbolicamente, o brincar torna-se um meio espontâneo de expressão, porque, sem se dar conta, a criança exprime seus medos, desejos e experiências. Portanto, o pedagogo da educação infantil deve possibilitar atividades que favoreçam o envolvimento das crianças em brincadeiras, fundamentalmente as que promovem a criação de situações imaginárias. É importantíssimo destacar que o docente, ao orientar as atividades de expressão, considere as suas manifestações espontâneas, a única coisa que permitirá a ela exteriorizar sua personalidade. Então, dentro do planejamento dessa aula, nós temos o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. E trazemos como objeto de conhecimento a expressão de emoções e sentimentos e a encenação de história infantil. Então, qual é a proposta, né? O que é que esses alunos estarão desenvolvendo, né? Quais habilidades eles vão estar adquirindo? Expressar ideias, desejos, sentimentos, sobrevivências por meio da linguagem oral e escrita espontânea, de fotos, desenhos e outras formas de expressão. Nesse caso, nós vamos estar trabalhando com a expressão das emoções a partir de imagens. Qual a nossa estratégia metodológica? Na aula, será proposto observar diversas carinhas que representam uma emoção ou sentimento. As crianças serão orientadas a expressar facilmente o que elas observam em cada uma das imagens que serão exibidas. Desse modo, essa atividade prática promoverá um espaço para a expressão corporal, fortalecendo a autonomia e a autoria, promovendo o aumento da criatividade. Como deve ser orientada essa atividade? Após cada criança expressar-se de forma espontânea, a partir das imagens que lhe serão apresentadas, a mesma, junto com a orientação de um adulto, escolherá uma história infantil e produzirá uma releitura dessa história, podendo utilizar seus próprios brinquedos como personagens ou interpretar uma música fazendo as expressões faciais desenvolvidas na aula. A atividade deverá ser filmada e enviada para o docente. Quais serão os recursos necessários? Folha de papel, ofício, tesoura, lápis de cor. Para a gravação de vídeo, utilizar uma câmera, cenário, caso seja necessário, como os brinquedos e demais materiais que tiver em casa, ao critério da criança juntamente com a orientação de um adulto. Nós vemos aqui os exemplos das carinhas que podem estar sendo utilizadas. Essas já são coloridas em que o docente poderá estar fazendo a impressão e a separação de cada uma delas. Eu utilizei o canudo como recurso também didático, né, material, e colei em cada uma dessas carinhas, porque aí eu posso estar apresentando de uma por uma para os meus alunos e perguntando o que é que essa carinha representa. Vamos imitá-la? Vamos expressar? Quando a gente está triste, como nós ficamos? Qual é a nossa expressão? Quando estamos, né, chateados, com raiva, ou quando estamos felizes, como nós expressamos? E assim o pedagogo vai estar desenvolvendo, né, juntamente com as crianças, diversas formas de expressão.
A partir disso, também poderá estar enviando uma outra proposta. Temos aí a imagem de um molde, em que deverá ser enviado, né, para os pais responsáveis das crianças, caso o ensino seja de forma 100% online. E as crianças poderão estar recortando esses quadrinhos ou até mesmo as carinhas de forma arredondada, circular, e pintando, né? Qual a cor eu quero escolher para representar a carinha feliz, a carinha triste, zangado, surpreso, envergonhado, chateado, com medo ou cansado. E assim, utilizando essas carinhas, elas podem estar criando a sua própria história. Elas podem reproduzir uma historinha infantil que elas já conheçam ou criar uma historinha. Não precisa ser uma história longa. O importante é ela dar ênfase justamente nessas expressões, que é o nosso objetivo da aula. E assim, no módulo de hoje, nós vimos a produção de dobraduras, juntamente com a pintura, né, fazendo as carinhas nas nossas dobraduras, para que os alunos possam estar criando da forma deles, da maneira deles, né, com seu jeitinho, com a sua forma de se expressar, bem como a linguagem artística do teatro, né, expressando as suas emoções e sentimentos, utilizando o recurso didático das carinhas, dos emojizinhos. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no nosso próximo módulo. Até lá!